Olá, Beleza. pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Papo com Barreira. O nosso convidado de hoje é o Walker Belgo, técnico de futebol, professor de educação física. Ele que vai participar dessa nossa conversa nesse programa, falando um pouquinho da sua experiência profissional e também uma experiência um pouco mais recente. Walker Belgo, obrigado pelo convite, ter aceito o convite para participar no nosso programa. Como é que você está? Tá tudo bem? Tá na quarentena em casa? Olá, boa tarde a todos aí, a todos que estão assistindo o programa aí. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar podendo conversar com você, né? Que desde as antigas sempre fazia, né, a cobertura aí do esporte, e sempre envolvido no esporte. Você estava sempre junto, né? Então, para mim é um prazer poder estar falando com você. Rapaz, quanto à quarentena, estamos aqui, né? Não tem muito o que fazer, né? É verdade. Infelizmente, essa questão, né, de saúde tão importante aí, a gente sempre ressabiado, se resguardando o máximo possível para que a gente possa cuidar da gente mesmo e até das pessoas mais próximas da gente que a gente tanto ama também, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter com todos ao nosso redor. É verdade. Vamos fazer igual alguns programas de aventura, de ação, de suspense, começar do fim para o começo. A sua experiência mais recente, que deu um aperto aí em todo mundo, né? Por conta dessa quarentena, dessa pandemia aí do Covid-19. Muitos campeonatos foram paralisados e você estava iniciando uma nova fase profissional aí no Amazonas, né? Defendendo justamente o time chamado Amazonas. Como é que foi para você? Primeiro, essa experiência de você ter ido para lá, como é que você foi para lá, aceitando o convite de alguém, e a correria toda de tentar sair do estado depois que estourou aí toda a pandemia. Bom, Alexandre, realmente, como você já mencionou, né, assim, eu estava vivendo uma nova fase, uma fase até de realização profissional, né, porque eu vinha trabalhar com um grande amigo, né, do qual eu recebi o convite para estar indo nessa oportunidade, trabalhar com ele também num trabalho muito inédito, né, lá no norte, onde o Ricardo Lecheva, que é daqui de Mogi das Cruzes também, né? Ele assumiu a equipe no ano passado, na segunda divisão, uma proposta, assim, um planejamento muito bom de crescimento, de trabalho, de continuidade, diante de tudo que aquilo que eu acho que qualquer treinador gostaria de receber. É uma proposta realmente onde pudesse colocar aquilo que se acredita na prática, né? E nesse momento ele me convidou, perguntou se eu gostaria de assumir, né, de repente essa responsabilidade lá, estando fazendo parte da comissão técnica dele. E como era um desejo já antigo, né, de muitos anos, ele sempre trabalhando, jogou por lá naquela região e depois que parou de jogar, assumiu algumas equipes como treinador, como técnico, e eu aqui, né, também na região aqui em São Paulo. E aí, dentro de uma logística, conversei com a minha esposa, aí fizemos um planejamento e acabou dando certo a minha ida para lá. Estava sendo um trabalho muito bom, muito gostoso de se trabalhar. A gente trabalhava 24 horas, né, por dia, porque a gente, depois que ele sai da parte de dentro de campo, das quatro linhas, né, a gente acaba tendo outras preocupações. Né? Então, quer dizer, às vezes quando você está jogando, como eu tive um pouco da experiência de ter sido atleta, a gente treina, a gente também estuda, a gente fica preocupado com o jogo, mas ainda eu vejo como mais fácil, eu acho que jogar, viu? Porque trabalhar É, fora das quatro linhas, nossa, tem muitas coisas que a gente precisa estar preocupados, que às vezes os atletas nem imaginam o quanto né, essas preocupações. Mas, enfim, estava sendo um prazer, né, estar ali ao lado de um amigo, né, antes de mais nada, um amigo, um grande, excelente profissional, e dentro desse trabalho que nós estávamos fazendo, com o objetivo, né, de subir a equipe para, nem subir, a equipe veio, né, de uma subida já do ano passado, da segunda divisão para a primeira deste ano, mas o objetivo maior era conseguir a classificação para que então nós tivéssemos a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, que seria já a partir do ano que vem, e até mesmo uma classificação para a Copa do Brasil, né? Assim,
dentro desse trabalho, do planejamento que nós havíamos feito, estava tudo indo da forma que Deus abençoando muito o nosso trabalho, e conseguimos fazer uma final do primeiro turno, que já também nos daria uma classificação, né, direta já para a Série D, e também a Copa do Brasil. E chegamos de forma invicta, né, no final do primeiro turno, fazendo a final contra a equipe do Manaus, né, o Manaus que já disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, e num jogo muito, assim, até complicado, né, de se falar. Perdemos o jogo, aí teve algumas coisas, interferências, né, que infelizmente às vezes acontecem, né, por exemplo, descobrimos que o árbitro do nosso jogo era parente, né, de pessoas do Manaus, né, então, assim, essas coisas depois do jogo, né, a gente entendeu o motivo, talvez, de não ter aplicado 2 pênaltis claríssimos, né, e estava bem na minha frente, que eu estava em pé, né, nessa hora eu vi até a função de auxiliar técnico, então às vezes eu podia estar ali levantando e tal, e eu fiquei muito, muito assim, por conta de tudo o nosso trabalho que a gente vinha fazendo, né, e aí eu, sabe, indignado com aquilo, com uma coisa muito clara, e ele não ter dado o pênalti, e nós acabamos perdendo a final, né, e aí até o Sandra Berahit, que é o comentarista da Globo, né, da arbitragem, ele até lançou uma matéria pós-rodada da final, aonde disse, né, uma frase que muito nos marcou, vacilou, né, então, quer dizer, ele comentou, né, poxa, foram 2 pênaltis claros, que a gente talvez não entende, pelo ângulo que ele estava, daria para ser, né, apitado, né, mas, enfim, continuávamos nosso trabalho com o pé no chão, e já estando na terceira rodada do Campeonato Amazonense, nós já estávamos lutando também, né, diante do regulamento do campeonato, a equipe que somasse mais pontos entre os 2 turnos também já conseguiria essa classificação, né, para a Série D do Campeonato Brasileiro. E nós estávamos praticamente a uma rodada, né, ou a 3 pontos, aí, digamos assim, faltavam acho que 5 rodadas para o término do segundo turno. Mas nós já estávamos ainda estávamos líder do campeonato, tanto em pontuação, defesa menos vazada, melhor ataque, né? Então, quer dizer, era uma campanha muito boa, né? Então, ia ser muito difícil tirar esse objetivo do planejamento do Amazonas. E só que, infelizmente, entramos no ônibus para fazer uma viagem. Eu esqueci o nome da cidade lá, que eu ainda não me familiarizei muito lá com o nome. Deu tempo de decorar, né? Aí é um nome bem longo, então não decorei ainda. Mas nós entramos no ônibus para fazer uma viagem, né? Isso foi numa terça-feira, se eu não me engano, dia 17 de abril. De abril, não, desculpa, dia 17 de março. Aí entramos no ônibus, né, iríamos fazer uma viagem, ficaríamos no hotel para jogar na quarta-feira. E então nós entramos no ônibus, coisa de viramos a esquina, bem assim mesmo, né, dizendo. Aí até o Lecheva, né, que a gente sempre fica ali na linha de frente do ônibus também, né, aí ele recebeu um telefonema e ele falou para o motorista parar o ônibus. Aí a gente ficou, né, às vezes fica alguma coisa para trás, né, que tínhamos que carregar no ônibus, imaginando isso. Aí, de repente, ele teve uma conversa de coisa de uns 5 minutos, aí ele pegou e anunciou para nós ali dentro do ônibus mesmo, né, que a rodada havia sido cancelada. Então, que era para nós retornarmos e aguardar um outro parecer. Aí, retornamos, todo mundo meio, assim, frustrado, porque saímos já, né, com o intuito, já concentrados para um jogo que seria até poderia ser a decisão do nosso maior objetivo, que era a classificação. Lógico, a gente queria os títulos, né, queríamos algo mais diante do campeonato, mas o objetivo principal, que era conseguir um calendário para o ano que vem, né, aí retornamos para casa, aí ficamos no aguardo. Aí a segunda ordem era que na sexta-feira as equipes, os presidentes, né, os responsáveis pelas equipes iriam se encontrar na federação, né, na Federação Amazonense, para então decidir o que ia acontecer. E então foi decidido na reunião da sexta-feira que
o campeonato iria paralisar por 15 dias, até segunda ordem. Mas ainda no sábado mesmo, já depois da reunião na sexta-feira, eu acho que já tinha uma noção maior do que era essa pandemia, né? E então foi decidido pelo a princípio não seria nem ainda está, né? Eles vão ainda ter outras reuniões para ver se vai ficar como campeonato cancelado ou encerrado. Mas até então que o campeonato não iria mais continuar. Aí veio aquela outra, né? Uma frustração grande, né? Uma frustração grande que a gente mais queria é praticar, é jogar, é ir para os jogos e conseguir o objetivo o mais rápido possível, né? Mas aí já começamos a pensar também do outro lado, no lado da saúde, né? No lado realmente, assim, do ser humano, da vida, né? Então, Sim. quer dizer, que é além disso, né? Então, aí entramos, né, de repente, nessa... Aí que nós acordamos para que realmente aquilo que estava acontecendo. Até então, naquele atual momento, eu acho que no Amazonas, né, mais precisamente em Manaus, tinha um caso só que ainda era suspeito de Covid, né? E então aí ficamos todos aguardando um parecer do presidente em relação o que o que ia acontecer com a gente. Se iríamos ficar lá, se nós iríamos ser dispensados. E aí foi na segunda-feira, então foram reuniões atrás de reuniões, né? Eu sei que deve ter sido muito difícil para todos, né? Não só da equipe do Amazonas, mas eu acho que para todas as equipes, não só do Amazonas, eu acho que do mundo inteiro, né? E aí, então, quando disseram para a gente que nós iríamos embora, que cada um ia embora, que o ideal seria que todos ficassem com seus familiares. Porém, aí existia, no nosso caso, que somos daqui de São Paulo, né? Outros atletas também, né? Que não são de lá do Amazonas, a questão dos aeroportos, que nós não sabíamos, os rumores, né? As reportagens que nós assistimos, que os aeroportos iriam fechar. E aí nós ficamos falando, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir para Deus para que faça o melhor por todos nós, né? Mas, assim, olha, foram momentos bastante difíceis, viu? Porque a partir do momento que a gente está trabalhando, que a gente está ali todos os dias trabalhando, então a gente fica muito concentrado naquilo. Então, isso ameniza um pouco a saudade, isso ameniza bastante também o fato de estar longe das nossas famílias. E quando, de repente, a gente se vê trancado dentro de uma casa, né, embora naquele tempo mesmo, a gente via lá na cidade, sim, sabe, muita gente nas ruas. E talvez, assim, isso foi uma coisa que eu notei muito grave, já desde o início, né, da pandemia, que as pessoas, eu acho que elas não levavam muito a sério isso, sabe? Talvez, nós, da comissão técnica, né, o pessoal que já é também da área da saúde, né, então nós já víamos isso com uma maior preocupação. E o fato que, tanto que as pessoas, às vezes, vem aqui em casa, tal, algumas pessoas que nós conhecemos lá, fizemos amizades, né, vem almoçar aqui, vai ter um churrasco hoje, vamos lá, tal. Eu falei assim, a gente viu que o pessoal estava meio que sem noção, né? Mas, enfim. Não, isso que você testemunhou, o reflexo está agora, né? O Amazonas então, praticamente é o estado que praticamente tem mais casos, né? Infelizmente. E assim, não precisava nem ser, de repente, o Walker, né, para estar olhando aqui. Eu acho que qualquer um que tem sei lá, eu acho que uma noção maior, né, sobre o que estava acontecendo, né, talvez já encarasse isso com uma forma muito mais séria do que estavam encarando, né. Mas, assim, como só tinha um caso, talvez, né, tem esse relaxamento, isso talvez é o mal do brasileiro, né. Ele, às vezes, ele só acredita quando acontece as coisas, né, quando acontece, às vezes, com ele, né, ou muito próximo dele. Então, assim, mas aí, até então, a nossa momento ali foi o quê? Aguardar os voos, né? Se ia ter voo para a gente ou não. Aí, na terça-feira, né? Teve uma reunião na sexta, no sábado foi resolvido que ia todo mundo embora. Aí, na terça-feira, conseguiram um voo para a gente. E aí, estávamos nesse voo, eu e mais 5 atletas, né? Aí, desses 5 atletas, eu acho que 2 iriam para o Rio, um iria para Cardeneiras, aqui em São Paulo, né? E o outro, eu acho que outros 2, um ia para o Ceará e o outro para Fortaleza. Só que eles não tinham voo de lá, do Amazonas,
direto para cada um para o seu estado. Eles teriam que vir até São Paulo, Guarulhos, e de Guarulhos fazer uma outra conexão para, então, eles embarcarem para os destinos deles. Enfim, aí, graças a Deus, conseguimos, né, o nosso voo, já naquele clima muito, muito ruim dentro dos aeroportos. Achei muito despreparado, né, essa questão também da preocupação do pessoal de segurança, pessoal da saúde, entendendo que é um lugar que circula muitas pessoas. Eu acho que deveriam estar melhor preparados, sabe? Talvez já com máscaras, né, já com álcool ali disponível, essa questão também de distanciamento, né, que isso faz pouco tempo, né, que está em vigor, essa questão do distanciamento, até o uso de máscara, porque eu lembro muito bem que também diziam que era para usar máscara somente quem estava infectado, mas isso já não era, poxa, eu mesmo me perguntava o tempo todo, o pessoal falava, mas que você está usando máscara? Eu falei, não, mas automaticamente era uma coisa meio que lógica até então, né? Até me surpreendi muito, né, que naquela época os médicos falavam que era só quem estava infectado para usar, mas e se a pessoa não sabe que ela está infectada? Automaticamente eu usando, eu também estou me protegendo, entendeu? Ou se eu estiver infectado, eu também já estou protegendo a outra pessoa. Então, eu acho que essa questão do uso de máscara, todos já deveriam, desde o início, estar usando, né? E aí eu passei isso para os meus atletas, né? Até então, que estavam comigo. Aí eu comprei algumas máscaras, o clube também cedeu algumas máscaras, né? E aí eu falei assim, vamos todo mundo pôr máscara, cara, não vamos, mas é só quem tem. Eu falei assim, não, põe também, entendeu? Melhor a gente se cuidar do que, de repente, melhor ter o máximo de cuidado do que eu não ter cuidado. Então, vamos lá. O excesso de cuidado é melhor do que o não ter. Então, aí todos colocamos máscaras, viemos, né? Aí em Guarulhos, desceu todo mundo o voo, nos despedimos daqueles que já tinham os voos, e um atleta, o Vitinho, um dos nossos atacantes, excelente atleta, por sinal, depois até vou encaminhar para ele aí também o nosso vídeo aí, a nossa entrevista, até deixar já um abraço para ele, o Vitinho. Ele já meio também triste, que ele soube que o voo para Fortaleza estava cancelado. E, poxa, aí foi um outro desespero, né? Aí eu falei, meu Deus, essa história nossa não vai parar por aqui, não. Aí eu, sendo daqui de Mogi, né, mais perto de Guarulhos, eu falei, não, vamos lá para casa, né? Eu já tinha combinado com a minha esposa, como o meu sogro faleceu há 2 meses atrás, a minha sogra estava ficando com a gente aqui em casa, da onde eu estou falando com você hoje. Então, aqui ela já tem de certa idade também, já tem 80 anos, tudo, mas ela está bem, de saúde, graças a Deus, mas tem algumas dificuldades, às vezes, para caminhar, e como tem escada, tudo, e eu já estava para vir, combinamos, então, dela ir para a casa da minha sogra, para que eu ficasse em casa fazendo a quarentena, né? Então, isso foi uma coisa que nós já havíamos combinado até para nós todos, né, o novo cuidado que nós deveríamos ter. Entramos no avião, fizemos a viagem, chegamos em Guarulhos, tal, aí aconteceu essa questão do rapaz, que não tinha o voo para ele. Eu falei, logo em seguida já falei, não, vamos para minha casa, entendeu? Não tem condições de você ficar aqui nesse aeroporto. Um clima muito ruim, todo mundo um olhava para o outro, sabe, de uma forma que, olha, muito ruim, uma coisa assim que há muito tempo eu não via. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, um negócio daquele, sabe? Aí ele já meio que até lacrimejando, né? Ele falou assim, poxa, professor, você vai me levar mesmo, mas não tem problema? Eu falei assim, não, imagina, você vai ficar aqui no aeroporto, né? Que até então, para nós, talvez o foco maior estava dentro dos aeroportos, né? Sim, sim. E aí ele pegou, viemos embora, aí o pessoal da companhia aérea, né? Ficou de ligar, avisando quando seria o voo dele, né? Daí foi nós viemos, foi na terça de manhã, na quarta de manhã, na terça-noite, na quarta de manhã, aí já ligaram, entraram em contato, falando que o voo dele seria à tarde, às 14h30. E aí, graças a Deus, ele veio, pelo menos ele descansou, ficou mais tranquilo de não ter que dormir no aeroporto, né? Então, eu creio que, né, espero que ter colaborado de alguma forma, e aí, assim, pelo menos só de ver que ele estava mais tranquilo, aquilo também me tranquilizou, né? Porque, queira ou não, é um irmão da gente, é uma pessoa próxima, né? E aí, então, ele foi, e de lá mesmo ele me ligou, professor, tá tudo certinho, chegando na minha casa, eu te ligo, te aviso, e assim foi. E aí ele foi embora, entrou no voo, chegando na casa dele, me ligou, agradeceu também,
fiquei muito mais tranquilo. E aí foi a minha luta dentro de casa, porque eu tenho rinite alérgica e os sintomas, às vezes, eles, né, são muito parecidos. É. Aí ficou aquele coriza, aí, de repente, né, talvez, assim, uma tosse bem leve. E então eu falei, oh, meu Deus, aí a gente ajoelha e começa a rezar para tudo qualquer santo. Então, mas eu tinha muita fé que, sim, assim como sempre tive, né, que Deus, ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Eu tenho certeza que não é dele, né, ele não permite o que está acontecendo no nosso mundo hoje, né, mas nós temos que ter muita fé, e aí eu dentro de casa mesmo, tomando todos os cuidados, dois grandes amigos meus médicos, tanto de Manaus quanto daqui de Mogi, que é o Fernando, né, o Fernando Pacheco, lá também, um grande amigo, né, e aí ele já soube que eu estava aqui, e ele falou, qualquer coisa me liga, me avisa, então eu acabei, né, assim, estavam sempre me monitorando, então isso também me tranquilizou bastante, e aí eu tinha um antialérgico, tomei um antialérgico, graças a Deus, coisa de 4 dias, eu já estava melhor, era uma alergia, né, da rinite, ainda bem. Aí da Amazonas, 36 graus, chegar em São Paulo, 11 graus, meu amigo, não tem como, cara, o corpo não aguenta. Que bom que você tá bem, que bom que você tá bem, que tá aí isolado na quarentena, como todos, né, que tem a consciência aí de poder não só se proteger, mas proteger as outras pessoas. Agora vamos passar para a parte do futebol, né? Vamos falar de futebol. Você já abriu essa conversa aí que recebeu um convite do Lecheva para participar junto com ele da comissão técnica, só para eu entender melhor e até os telespectadores, o pessoal que está assistindo a gente aí pela internet. Ele era o treinador, você o auxiliar técnico. Como é que foi esse primeiro contato entre vocês? O convite partiu dele, surgiu a vaga? Conta um pouquinho para a gente. Ô, Alexandre, olha, já era um desejo antigo, como eu falei lá no começo, né, da nossa entrevista aqui. Só que a gente sabe que ele também já tinha um pessoal que já o acompanha há muito tempo também, né, na carreira dele também, na comissão técnica dele. E como eu também tinha os meus trabalhos aqui, então ficou muito difícil, mas eu tinha certeza que um dia isso poderia dar certo. E quando dessa vez que ele foi, ele também tinha algumas outras funções dentro desse clube. Como você mencionou aí, o Amazonas, ele é um clube que foi formado o ano passado. E a convite, né, das pessoas, dos dirigentes, presidentes, conselheiros, deram para ele também o aval dele também ser meio que um diretor também. Então, ele fazia essa parte também de montagem da equipe, de comissão técnica, e foi quando ele pegou e me passou essa questão, né, se eu tinha vontade de, então, estar lá junto com ele, nesse projeto. E eu falei, assim, né, pegou meio que de surpresa, né, pelo fato de eu estar com outros planejamentos aqui em Mogi mesmo, né, já tínhamos conversado até mesmo com algumas equipes daqui de Mogi a respeito do Campeonato Paulista da Série D, da série da Bezinha, né, e então o meu planejamento já estava em cima disso, mas vendo que eu estaria trabalhando, realizando um sonho, trabalhando numa equipe de primeira divisão do Campeonato Amazonense, eu tive que fazer uma outra logística e deixei algumas coisas aqui encaminhadas para então eu ir para lá. Eu fui muito bem recebido, os atletas, o Lecheva é um cara fenomenal, cara, é um cara como pessoa, como ser humano, profissional, acima de tudo, muito profissional, muito justo, né? Então, foi muito bom, porque além dele ser um amigo sempre muito justo, sempre muito honesto, assim também o trabalho dele. E é assim também a forma que eu busco o meu trabalho, né? E me espelhando em pessoas assim e aprendendo também com pessoas assim, porque é muito do meu perfil também. E então se encaixou muito bem, pelo menos da minha parte, né? E da parte dele quem pode falar mais é ele mesmo. Com certeza. Mas enfim, era uma equipe que inclusive até o Michael Leite também, que é daqui da nossa cidade, também estava fazendo parte já da equipe. Até o primeiro contato, né? Até que passou a Lecheva, eu passei o contato com o Michael Lecheva, mas até então nem sabia do que se tratava. Poxa, foi assim, imagina, ter 3 mogianos, de repente, marcando, fazendo história, né, no futebol da primeira divisão. E
e a história estava sendo muito bem escrita, né? Assim, foi uma experiência muito boa, muito valiosa, assim, para o meu currículo, né? A forma, conforme também de planejamento de trabalho, muito boa, a forma que ele jogava, a forma que ele pensa no futebol. Então, foi muito uma experiência que valeu a pena e espero em Deus poder ainda retornarmos, né, para continuar, porque não acabou. Eu creio que ainda, né, nós vamos ter muitas histórias ainda por escrever aí. Você falou que o Amazonas é um clube novo lá, né? Conta um pouquinho da infraestrutura. Você falou de planejamento também, mas a infraestrutura oferecida pelo clube, a questão de salários, pagamento, porque a gente sabe que tem alguns campeonatos estaduais, não digo o Amazonas, mas tem alguns campeonatos estaduais e outras regiões, até mesmo aqui em São Paulo a gente vê isso muito na Bezinha, né? Questão de falta de planejamento, atraso de salário, quando tem salário, né? Enfim. Conta um pouquinho da estrutura e do que foi oferecido para você em relação à sua segurança de realmente aceitar o convite, né? Tipo assim, não, eu vou apostar no planejamento, mas você deve ter perguntado para o Lecheva lá ou para alguém, e aí, como é que tá o pagamento aí, tá em ordem, não tá? Porque sempre fica essa insegurança, né, Walker? É uma coisa que, infelizmente, ele acaba sempre estar próximo, né, dos clubes, né, essas questões, né, porque depende muito também, principalmente, das pessoas que trabalham fora do campo, né, da diretoria, do presidente, assim, a minha maior segurança é o próprio Lecheva, porque ele mesmo sempre, ele mesmo, não, que nem ele fala, né, ele tem com ele mesmo, bom, se for para eu aceitar algum trabalho, tem que ser um trabalho muito sério. Então, desde quando passaram essa seriedade para ele, né, com um planejamento firme, onde ele estava acompanhando todos os passos que estavam dando, então isso fez com que ele acreditasse nesse trabalho. E a estrutura que estavam dando para a gente era muito boa. Era o que realmente todo profissional merece ter. Né? Então, assim, a gente torce para que isso aconteça em todos os clubes. Mas, infelizmente, a gente sabe que depende de muitas questões. Então, assim, pelo menos em relação a mim, assim, aí nós fizemos um acordo, estão pagando a gente ainda, né, coisas que alguns clubes, né, não estão pagando, falaram que era para a gente ir embora, que a gente ficaria tranquilo, que iriam fazer o acerto com a gente até o final do campeonato, que seria agora até o final de abril, né? Então, a questão de estrutura também era uma estrutura que nos ofereciam. Como é uma equipe nova, eles estavam vendo uma área para uma construção de um CT, mas ainda assim, mesmo sem, né, um planejamento já futuro, que já estavam trabalhando, né, para a construção desse CT, mas não deixaram a desejar em nada, porque onde nós morávamos era uma moradia muito boa, a refeição, não tenho o que falar, sabe? Eu, assim, até agradeço a oportunidade que eu tive, né, e agradeço também a todos, aos dirigentes lá do Amazonas, fiz grandes amigos ali também, e eu espero ainda voltar para retornarmos para continuar o que nós não terminamos ainda. A minha vontade é terminar entregando aquilo que nos deram como respaldo. Né? Então, quer dizer, eu vou dar condições, então eu quero, né, que vocês também deem esse retorno para a gente. Então, eu acho que para finalizar esse trabalho, pelo menos este, né, eu acho que seria o ideal, né, de repente, conforme o que as federações forem decidirem, né, a gente, pelo menos, falar assim, olha, o respaldo a garantia que vocês deram para a gente de trabalho, né, o planejamento todo que vocês fizeram para a gente, as condições que nos deram, a gente quer entregar para vocês aí com o título. Né? Isso é o que a gente gostaria muito de ter concluído, né? Certo. O título ou a vaga na Série D, né? Se vir os dois, tá ótimo, né? Aí, né, o título já é automático, né? Então, já vai o título, né? Tem que sempre querer mais, né? Lógico, a vaga, automaticamente com o título já tem a vaga, então tá tranquilo. Conta um pouquinho pra gente o nível técnico do futebol amazonense, né? Como é que é o nível técnico lá? Se equipara a qual divisão aqui em São Paulo, por exemplo? Ô, Alexandre, eu acompanhei juntamente com o Lecheva, eu acho que nós assistimos, né, mais ou menos uns 10 a 12 jogos,
porque nós jogávamos e acompanhávamos todas as equipes, todos os jogos de todas as equipes. Então, assim, é uma forma, né, também interessante de trabalho, né, a gente está acompanhando sempre os adversários, né, e para mim, que era uma novidade, o futebol para aqueles lados, né, principalmente o amazonense, em estudar a forma que eles jogavam, porque o que nós temos aqui em São Paulo, já respondendo você aí, eu vejo o nosso futebol, ele é mais técnico, né? Mesmo numa bezinha, lógico, quem sai de uma bezinha que tem uma regra que é diferente, então tem aquela questão de até os 23 anos, né? Até um tempo atrás podia, né? Até 3 atletas acima de 23. Então, quer dizer, como eu já tive essa experiência de ter jogado a bezinha, de também já ter sido técnico, né, de 2 equipes, né, que disputavam a bezinha, eu vejo que, assim, é muito voluntarioso o nosso futebol aqui, na bezinha, e também, assim, existe um pouco mais de técnica, tem bastante talento. Já para uma A3, aí geralmente numa A3, as equipes, elas podem selecionar melhor os seus atletas. Então, já melhora esse nível técnico, né? Então, ainda já diminui um pouco mais essa questão de física, né? E coloca-se mais a técnica, aliado, logicamente, à parte física. E numa série A2, aí já, poxa, você já tem os jogadores, né, que sempre, às vezes, estão descendo da 1, né, sai da 1, desce para 2, da 2 vai para 1. Então, eu acho que até o campeonato, né, da A2, para mim, eu vejo até como melhor do que a 1, muitas vezes, né? Porque ali você tem os atletas, poxa, que às vezes com 34, 35 anos, 36, que tratam muito bem a bola. E às vezes, numa série A1, aí tem já aquele olhar já de interesse dos clubes, principalmente, né, ou dos empresários, que é a venda de jogadores, né, por ser uma série onde tem o maior marketing, né, então, como os clubes também sobrevivem muito disso, né, da venda de atletas, então, às vezes, acabam colocando atletas mais novos, né, para jogar a série A1. Então, quer dizer, cada um tem um planejamento, né, mas, enfim, vindo da série A1 do Amazonense, eu vi que lá, assim, usa-se, voluntarioso, né, mas é muita ligação direta, né, então é muito, assim, vai já da zaga, às vezes nem passa pelo meio campo, já tentam ligar direto lá na linha de ataque. E, às vezes, usufruem bastante também, principalmente nessa de bolas aéreas, lançamentos, né, às vezes de bolas paradas, que é um escanteio ou uma falta. Então, eu vejo muito assim, muito bola aérea, né? Muito bola aérea e ligação direta. O que foi diferente, 2 equipes ali que ainda se mostraram diferente, foi o próprio Manaus, né? Que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eles têm, né? Um maior investimento, então acaba podendo, né, selecionar melhor os seus atletas, mas também usufrui muito dessa ligação direta, tanto que nos jogos da Copa do Brasil, que a gente pôde ir lá assistir, né, eles também, às vezes, hesitavam um pouco desse toque de bola para também jogar como o próprio futebol lá joga, né. O diferente do Amazonas, eu não sei, né, assim, é uma coisa que muito me agradou, e principalmente já conhecendo o Lecheva, sabendo, né, que ele já jogou e teve também grandes êxitos como jogador de futebol, ele ainda pensa no futebol arte, né? Então, talvez a experiência que ele já teve de ter passado por São Paulo, ou até mesmo, né, com os treinadores com quem ele passou, ele quis sempre, isso, né, eu venho acompanhando já há alguns anos, antes de estar junto com ele, mas sempre eu vi que as equipes dele sempre buscou trabalhar muito bem a bola. Então, ao contrário de lá, que o goleiro já sai batendo a meta direto lá para o meio do campo, ele gostava que nós saíssemos jogando. Então, isso, assim, olha, eu prefiro que vocês saiam jogando, tocando, que a bola chegue com qualidade até a frente, do que essa ligação direta. Então, quer dizer, ele é muito inteligente, um cara que eu tirei o chapéu mesmo, ele também, por conhecer os atletas, ele soube escolher muito bem a sua equipe, né? E tanto que o resultado está aí, né? Se a gente pegar hoje a tabela do Campeonato Amazonense, nós estamos lá como líder, com o melhor saldo de gols e menos gols tomados, né?
Certo. E como é o público e os estádios lá, né? Como as torcidas se comportam? É mais apaixonante do que aqui em São Paulo ou em outras praças esportivas? Olha, é assim, paixão pelo futebol, né? Eu acho que é o É do Brasil todo, brasileiro. né? É. É do brasileiro, é o Brasil todo. Isso aí não tem muito não dá muito para comparar, né? As nossas regiões aí. Mas assim, o Amazonas, por ser uma equipe nova, ela tem bastante pessoas que eu comparia como um São Caetano, por exemplo, um Santo André, né? Que tem pessoa, a própria Portuguesa, né? Que assim são pessoas que acabam gostando da equipe, né? Por ter pessoas de boa índole, ter bons profissionais que ali estavam trabalhando. Então, quer dizer, um dos atrativos era o próprio Lecheva, né? E alguns atletas da cidade que são pessoas humildes, que são pessoas, né, que não desmerecem ninguém, que se respeitam o tempo todo. E, então, o Lecheva também, assim, é uma pessoa muito respeitada lá, né? Porque ele já esteve também trabalhando no São Raimundo. São Raimundo? No São Raimundo, ele trabalhou no São Raimundo. E fez Eu não... história no Paysandu, né? Que a região norte ali deve acompanhar, né? Os clubes do Pará também, né? Às vezes, que torce para as outras equipes, acaba torcendo pro Amazonas por conta do Lecheva, né? Uhum. Então, assim, não, porque eu torço pro Paysandu lá, né? Que até então, naquela região, né? Assim, até então, o Paysandu era o representante, né, brasileiro, né? No país aí. Então, às vezes, tem muitos simpatizantes, né? Que torciam pro Amazonas até por conta disso também. Sim. Lógico, daí com os jogos, com as vitórias, com a forma que a gente estava jogando, com a forma que a gente estava trabalhando, né? Aí fomos conquistando cada vez mais torcedores, né? Inclusive tinha torcedores das equipes adversárias que iam assistir os nossos jogos pela forma que nós apresentávamos os nossos jogos. E até mesmo também, né, assim, um dos nomes, né, já conhecido no futebol brasileiro, que é o do Michael Leite, então acabava atraindo também bastante torcedores. Aí, recentemente, nós também recebemos lá o Ayrton, né, o Ayrton, que é ex-Botafogo, ex-Flamengo, e ex-Fluminense, né, eu acho que o Fluminense foi a última equipe que ele estava atuando, também jogou no Benfica de Portugal, e também, agora, para esse segundo turno, ele também era um dos nossos reforços. Então, eram muitos simpatizantes. Mas, assim, vendo as outras equipes, eu vejo que eles também, assim, eles acompanham, eles são, assim, são doentes também, sabe? Acompanham, cobram muito, mas é aquele problema que nós falamos lá no começo. Depende muito, assim, de uma diretoria, de um presidente, então a gente via muito esses atritos, né? Torcida, uma metade torcendo para a equipe, uma metade torcendo contra, né? Até por conta de gestões, né? Mas aí, como eu não sabia muito da história das equipes, então eu não tenho muito, assim, o que te informar o que estava acontecendo, mas era notável que era alguma coisa desse tipo, né? Contra a diretoria, uns a favor, né? O que acaba, de repente, enfraquece mais as equipes, né? Eu tô vendo um pano amarelo aí, é a camisa do Amazonas? Aí pertinho? Seu olho tá bom, hein? Oh, tá bom. Então aproveitei sim a oportunidade aqui para mostrar aqui, né, a camisa do nosso Amazonas, lá do clube lá, né? E aí, como infelizmente eu não pude, a gente saiu meio que às pressas, né, de lá, e eu não pude trazer muitas camisas dessa aí para presentear alguns amigos, né? Aí eu trouxe aqui para mostrar aqui a camisa número 1 nossa lá, essa daqui. Legal. Muito bacana. Agora a gente partindo já para a nossa parte final desse bate-papo, Walker, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Você é formado em Educação Física, teve uma passagem no futsal, nas escolinhas de futsal aqui da cidade de Mogi das Cruzes, principalmente no Vila Santista, que é o que eu mais lembro de você, assim, trabalhando no futsal. Mas conta um pouquinho para quem não te conhece, né? A sua formação e os clubes e lugares onde você já trabalhou. Ô, Alexandre, assim, vou tentar resumir o mais rápido aí, né? Até para não, senão a gente tem que marcar uma outra entrevista aí. Eu iniciei jogando profissionalmente aqui em Suzano, no Ecos, aí tive uma passagem pelo ZAC,
Foram as 2 equipes que eu atuei profissionalmente, e aí depois rodei algumas outras equipes, mas aí, assim, foi passagem bem rápida, né? Então, nesse meio tempo, eu vim a convite do Washington Caveira, né, que tem um trabalho lá no Vila Santista, que hoje é o Benfica. Então, iniciamos, né, como ele chegou no Vila Santista, fez 20 anos agora, dia 19, né, que ele está lá diante do Vila. 3 meses depois, recebi o convite dele. Até então, era um hobby para mim, que eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Então, desde então, nós começamos o projeto com uma escolinha de futebol, onde tinha 2, 3 alunos, de repente 4, 5, os anos foram se passando, a gente foi também se dedicando mais também ao nosso trabalho, e aí chegamos, poxa, a ter 300, 400 alunos, e hoje, inclusive, mesmo, né, migrando para o Benfica, ainda mantém-se essa quantidade de alunos aí, e ali eu pude escrever bastante coisas assim muito legais na minha carreira, na minha vida. Conheci muita gente, muitas crianças que hoje são pais de famílias, alguns tiveram a experiência de ser jogadores profissionais ou não, mesmo como amadores, também se destacando no cenário futebolístico de Mogi e fora de Mogi. Nesse meio tempo, mesmo ainda estando no Benfica, que é o atual equipe, né? Eu tive a oportunidade dirigindo a equipe Sub-9, né? Nós fomos, não sei se dá para ver ali o troféu aqui, vou trazer aqui para vocês. Nós fomos vice-campeões paulista, tá? Do futsal, né? E aí tá aqui o troféu, a medalha. E aí foi neste também intervalo de tempo, eu acabei trabalhando no União de Mogi, né? Uma equipe também que eu sempre, desde de infantil, juvenil, também tive algumas passagens pela União. Junto com o Pedro Lamonier também, montamos uma equipe profissional em 2012, né? E até diante dessa informação de 2012, temos um jogador que hoje joga na Tailândia, e ele quem me fala, né, sobre o Covid, né, como que está as coisas por lá, por isso que eu já temia chegar aqui, porque a gente estava sempre em contato, né, e a gente sempre se conversa, e ele já falava que o negócio era bem sério, que ia chegar. Não sabíamos quando, mas que ia chegar. E chegou, né, daquele jeito. Mas, enfim, aí, depois do União de Mogi, eu recebi uma proposta do Atlético de Mogi, né, onde o treinador era o Caide, e até então para ser o preparador físico, o auxiliar técnico dele, e aí logo em seguida, conforme o campeonato, né, não estava tendo os resultados, né, esperados, e aí houve uma troca, eu acabei assumindo a equipe, e aí iniciou-se então o meu trabalho profissional como técnico, né? E aí eu fiquei no Atlético Mogi durante 2 ou 3 passagens, aí depois retornei à União de Mogi para ajudar na Sub-17, e também na Taça São Paulo de Futebol Júnior, quando o Sheila teve foi o treinador, né? Aí eu fiquei mais de fora, mais auxiliando mesmo, né, no trabalho. Então, aí vou retornando, continuando o trabalho no Benfica Futsal. Foi quando eu recebi a proposta do Lecheva, e então eu acabei tendo que me desligar um pouco aqui do futsal, do Benfica, e aí fui trabalhar lá com ele. Para encerrar contigo, Walker, o futebol de Mogi das Cruzes tem vamos dizer assim, tem conserto, tem algum prognóstico positivo mais para frente? Como que você avalia o futebol de Mogi? Falando, claro, do profissional, de União, de Atlético, né? O Atlético sempre fazendo campanhas que acabam não sendo campanhas boas, União ameaça ir bem, de repente cai, aí tem problemas nos bastidores. Qual a sua perspectiva para o futebol de Mogi das Cruzes? Alexandre, por ser amante do futebol, ter vivido e viver do futebol e ser mogiano, onde a gente sabe que tem muitos talentos, né? Eu vejo que a perspectiva ela é sempre querer ver o melhor para Mogi das Cruzes, sempre. É uma coisa que assim é o ter fé, né? Então, como eu sou uma pessoa muito crente a Deus, eu creio que as coisas possam melhorar.
o que nos falta é talvez assim mais profissionalismo diante das pessoas que estão ali encarregadas de fazer acontecer o futebol, porque ela não depende tanto só dos treinadores ou dos atletas, ela depende mais hoje da parte de fora, né? Eu sei muito bem que também depende muito de investidores, de patrocinadores, mas o afastamento de credibilidade de investidores é devido à má gestão, né? Então, se não existe uma pessoa que possa fazer uma boa gestão, onde a pessoa saiba aonde está sendo investido aquele dinheiro dela, mesmo que não tenha um retorno diante dos jogos, mesmo que ele perca todos os jogos no campeonato, mas ela sabe que ela foi investida ali dentro do campo, então já é uma forma para você conquistar as pessoas, né? Mas dificilmente, quando existe esse investimento, né, e se existe um profissionalismo acima de tudo, tem retorno. O retorno ele vai existir. Infelizmente, algumas pessoas elas acreditam muito no retorno rápido. Né? O Amazonas, por exemplo, ele teve um retorno rápido, mas não é sempre que vai ser dessa forma. Né? Poxa, o Lecheva montou um trabalho muito bom, muito forte, com atletas de confiança dele, né? Levou toda uma comissão de confiança dele, e também devido ao grande trabalho que ele faz, ao profissionalismo, mas não foi fácil, de repente, ser campeão invicto e se manter invicto, igual nós estamos nos mantendo. O trabalho ele é todo dia, ele é feito todo dia e tem que ser feito com muita dedicação. Mas ele teve um bom respaldo dos seus diretores, do presidente, dos seus investidores, e é o que falta muito aqui para a nossa cidade. Primeiro é quem está na gestão. E aí, depois, eu acho que ir para o próximo passo, porque é igual recentemente um amigo que está na Portuguesa hoje. Ele trabalha com gestão, aprendi muito com ele, o Flávio Alves. Inclusive, ele tem um pé aqui na nossa cidade também, tá? Até deixar um grande abraço para ele. Não sei se você já teve a oportunidade de vê-lo, Flávio, mas é um cara aí também que soma muito aí para o seu trabalho nas entrevistas que você venha apresentar aí para nós. Legal. Mas, assim, eu acho que a questão está principalmente na gestão. Não adianta a gente pensar numa equipe boa, contratar o melhor atleta, contratar o melhor treinador, contratar o melhor preparador físico, enfim, montar uma equipe excelente se você não der o mínimo de estrutura para ele. Então, começa-se por aí. Primeiro começa por estrutura, aí depois por gestão, confiança, coisa que nós tentamos em 2012 fazer, né, quando estava junto com o Pedro Lamonier também, né, que era mostrar aonde estava sendo investido, né, a gente tinha um balanço, né, e aí de repente pediram para a gente cortar aquele balanço. Aí a gente já viu que algo estava estranho, né, então quer dizer, aí a gente vai até desanimando também, porque a gente quer da maneira honesta, né, não, a gente não precisa ter que conquistar nada de forma tendo que desviar alguma coisa. A gente quer fazer, trabalhar e ter um retorno conforme o nosso trabalho honesto. Né? Então, eu torço para que essas pessoas que estão, né, que são os representantes dessas equipes daqui de Mogi, que elas mudem a forma de pensar, né, e que talvez coloquem acima de tudo, né, eu sei da dificuldade, eu sei que é muito difícil manter uma equipe profissional, né, é difícil demais, né, não é só ir lá e jogar no final de semana, não, tem muita coisa por trás, mas talvez agindo de uma forma mais justa, mais clara, né, para todos, talvez você conquiste mais pessoas para poder investir num projeto, né. Transparência e credibilidade, né? Eu acho que se resume a isso, né? Walker Belgo, Exatamente. técnico de futebol, muito obrigado pela sua participação aí no programa Papo com Barreira. Fiquei feliz na época quando eu soube que você já estava trabalhando lá no Amazonas, ao lado do grande ídolo da torcida do União e do Paysandu, né? O Lecheva. Corria pescocinho meio de lado, né? Mas jogava muita bola. Já arrumou, já, né? Mas um grande abraço ao Lecheva também, fez história aqui no futebol de Mogi das Cruzes e continue em quarentena, né? Vamos torcer para que isso passe logo, para que vocês possam profissionalmente voltar às suas atividades lá no Amazonas e também todos aí voltarem às suas atividades sem risco algum de saúde para todo mundo. Obrigado mais uma vez, viu, Walker? Alexandre,
eu que agradeço grandemente aí a oportunidade. Cara, para mim é sempre um prazer poder estar falando com você, né? E, assim, quero te desejar muito sucesso. Sei também muito da sua luta, sei muito do seu profissionalismo, do seu trabalho, do que você gosta de fazer, acima de tudo, né? Que você faz por amor, com amor. Isso eu acho que é primordial em qualquer profissão que a gente, né, venha executar. E desejar para você um sucesso enorme na sua carreira, na sua vida. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando com você e com todos aqueles que venham assistir o programa aí, e deixar um grande abraço para todo mundo, e uma mensagem, né, se eu puder deixar aí uma mensagem aí, já que eu falei Claro, bastante, claro. porque eu resumi. Mas, assim, para que a gente não possa sair dessa, que nem muitos falam, né? Para que a gente possa voltar logo às nossas rotinas. Realmente, que a gente possa, sim, voltar logo às nossas rotinas, mas, principalmente, que sirva de aprendizado tudo que nós estamos passando, para que nós voltemos mais a ser pessoas melhores, que se respeitem, que se amem, que vejam que o amor está acima de tudo, né? Que não adianta a gente pensar em coisas materiais, que hoje coisas materiais não compram a nossa saúde, a nossa vida, né? Então, lógico, é importante ter um emprego, é importante a gente, né, todos querem ganhar bem, querem viver bem, mas não darem importância somente a isso, né? Eu acho que a maior importância que nós temos que ter é realmente, assim, ter o prazer de estar conversando com um amigo, de estar se interrelacionando, né, entre familiares, entre amigos, se amando, se respeitando acima de tudo. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Um grande abraço, sucesso aí na sua carreira. Obrigado, fica com Deus. Fechado. Beleza. Não sei se eu Obrigado. passei um pouco. Não, Passei seu imagina. tempo. Não, tá bom, tá bom. Ter conteúdo é bom. E não podia deixar de explorar essa questão dessa correria que você passou lá no Amazonas, né? Cara, é assim, são experiências. De repente, sim, Deus tem um propósito para todos nós, né? Então, Ele quis que eu estivesse lá, Ele quis que eu Uhum. passasse por isso, talvez por ajudar alguém. Cara, eu fico muito feliz quando eu pego ligação dos atletas. O meu sogro morreu há 2 meses atrás. Eu tive que vir no meio de uma rodada e outra. Eu falei, Lecheva, meu sogro morreu, cara. Ele falou assim, putz, e agora? Porque não é igual pegar o ônibus Jardim lá e ir pro centro da cidade e voltar, né? Aí eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir voo? E é caro, tem um custo. Aí ele falou assim, cara, como que nós vamos conseguir um voo para amanhã cedo? E o meu sogro ia ser enterrado 2 horas da tarde. E aí ele morreu, ele faleceu, era 7 horas da noite. Aí eu falei assim, eu deixava os contatos dele lá, tal, né? Falei assim, consegui um voo amanhã às 6h30 da manhã. Então, provavelmente você vai chegar em Guarulhos umas 11 horas da manhã. E aí eu falei assim, não, então de Guarulhos já pego o Uber e já vem direto pro velório. Cara, foi uma correria danada, sabe? Aí, graças a Deus, eu estive ali perto da minha esposa, que ela me ajuda demais, demais no meu crescimento, na pessoa que eu me tornei hoje, né? E aí eu falei assim, poxa, como não estar lá do lado dela neste momento? E aí foi quando algumas pessoas de lá, atletas, me ligando. Ô, professor, você vai voltar, né? Você vai voltar, né? Eu falei assim, poxa, mas por que estão me ligando, né? Atleta me ligando, porque assim, a gente não tinha, né, esse contato de eles, né? Aí eu falei, mas por quê? Não, professor, porque o senhor já está fazendo falta aqui pra gente. Aí eu falei assim, pô, cara, sério? Eu falei assim, sério. Porque nós iniciamos o campeonato com alguns atletas. Praticamente, eu ficava com o que a gente chama de banco. Eu tenho costume de falar banguzinho, né? O banguzinho é o reserva, né? Então, às vezes, eu colocava o reserva para o Lecheva ficar mais ali engabado nos titulares, né? E aí eu sempre falava isso com eles. Eu falava assim, cara, eu nunca vi um campeonato terminar só com os titulares. Geralmente, tem um reviravolta. Quem termina o campeonato são sempre os reservas. Se preparem para essas oportunidades, cara. Estejam preparados. Porque você sempre vê, né?
o titular está sempre motivado, né, o Barreto? Tá sempre ali com o lugar garantido, vamos dizer assim, né? Ele já está jogando, mas o reserva está sempre, putz, será que o treinador vai me colocar? Será que o cara vai me dar oportunidade? Será que isso? Será que aquilo? Então eu cortava essas plantinhas que às vezes você fica regando e é uma forma negativa isso, entendeu? E como eu já vivi essa experiência de também ter que esperar para jogar, então hoje, diante dessa experiência que eu vivi, eu tento passar isso para eles também. E, cara, não tem nada melhor que você pegar as reportagens e os últimos jogos que nós fizemos, os mais importantes para a nossa chegada até a final, foram com os jogadores reservas que estavam se sentindo inferior a todos eles. Então, quer dizer, poxa, e ali, todo dia, né, cativando, motivando, não, você pode, você consegue, esteja preparado, faça por onde, e de repente, quando surgiu a oportunidade, você vê, de repente, jogadores que estavam ali como uma terceira opção, de repente sendo titular da equipe e fazendo gols importantes para nós, né? É verdade. Beleza, Walker, obrigadão mais uma vez, e um abraço aí para você. Alexandre, fica com Deus, cara. Qualquer novidade, dá um toque aí.